Olá, meus amados. Hoje, dia 26 de abril de 2022, terça-feira da segunda semana da Páscoa. Evangelho segundo João. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: Vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer, e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Nicodemos perguntou: Como é que isso pode acontecer? Respondeu-lhe Jesus: Tu és mestre em Israel, mas não sabes estas coisas? Em verdade te digo, nós falamos daquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que temos visto, mas vós não aceitais o nosso testemunho. Se acreditais, se não acreditais quando vos falo das coisas da terra, como acreditareis se vos falar das coisas do céu? E ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Então aqui nós vemos um diálogo que Jesus tem com Nicodemos. Quem é Nicodemos? Então nós vemos aqui o próprio João vai falar dele. Estamos no capítulo 3 do Evangelho de João. Então no início desse capítulo 3, João diz: Havia alguém dentre os fariseus chamado Nicodemos, um dos chefes dos judeus. À noite ele foi se encontrar com Jesus. Ele disse: Rabi, sabemos que viestes como mestre da parte de Deus, pois ninguém é capaz de fazer os sinais que tu fazes se Deus não está com ele. Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nascer do alto, não poderá entrar no reino de Deus. Então, toda a conversa que nós estamos aqui vem desse primeiro diálogo. Nicodemos, que vai à noite procurar Jesus. Por que ele vai à noite procurar Jesus? Por medo dos judeus, porque afinal de contas ele era chefe dos judeus. Era um homem que estava à frente ali do templo de Jerusalém, ou ali no caso, sei lá, onde esse homem estivesse. Mas fato é que quando esse homem, sim, Jesus já está em Jerusalém aqui, por isso que ele realmente ele é responsável, Nicodemos é responsável pelo templo. Então ele vai à noite, porque Jesus, como é que ele vai durante o dia? As pessoas vão perceber, vão falar, por que você está indo atrás dele? Você também quer segui-lo e tal? Então ele vai durante a noite. Mas ele reconhece em Jesus. Ele fala, olha, ninguém é capaz de fazer os sinais que tu fazes se não está com Deus. Então nós sabemos que o Senhor realmente é um mestre que vem da parte de Deus. Então ele reconhece isso. E aí quando Jesus fala para ele que é necessário, quem não nascer do alto não pode entrar no reino de Deus, ele vai fazer uma pergunta que parece estranha, fala, mas como nascer de novo? É porque no grego, anothen, essa expressão, anothen, quer dizer tanto do alto como de novo. Então quando Jesus fala para ele, é preciso nascer do alto, ele entende, como nascer de novo? Mas eu vou ter que voltar para a barriga da minha mãe? É isso? E aí Jesus fala, não. Aí é o diálogo que nós estamos vendo no texto de hoje. O Senhor vai dizer, vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Ou seja, como o vento sopra e você pode ouvir o ruído, mas você não sabe, você não comanda o vento. Então, lembremos, eu explicava isso no domingo, que ruá, no hebraico, no grego, pneuma e no latim espíritos, ele tem o sentido de vento, mas tem sentido também de sopro. Então, embora no grego Jesus aqui use uma outra palavra para vento, mas faz sempre essa menção ao ruá, ao sopro divino. Então, a palavra vento, sopro, espírito, tem a mesma raiz. Então, o que acontece? É que o Senhor está falando, assim acontece com aquele que nasceu do Espírito Santo. Ele sabe que ele é guiado pelo Espírito Santo.
mas ele não tem conhecimento pleno das coisas. Mas ele deixa-se levar pelo Espírito Santo. Essa é a pessoa que nasceu do alto. Ou seja, aquele que nasceu do alto é aquele que segue Jesus Cristo, é aquele que é batizado. Mas quem é o primeiro que nasceu do alto? É o próprio Senhor. Ele vem do alto, ele vem do coração do Pai. Ele, sendo Deus, vem diretamente do Pai, se encarna, assumindo a nossa humanidade, sem abandonar sua divindade. E aí sim ele pode falar com pleno conhecimento, porque ele viveu isso. Então ele pode falar: vós deveis nascer do alto, ou seja, aceitar Jesus como Salvador e enviado do Pai. E aí sim vocês serão conduzidos pelo Espírito Santo de Deus, e não mais pela razão, simplesmente pela razão humana, pelo intelecto ou pelo entender ou compreender as coisas de Deus segundo a razão humana e não segundo o Espírito Santo de Deus, segundo o coração de Deus. E aí, quando Jesus fala isso para Nicodemos, olha, tem que nascer do alto, tem que ser como, né, aquele que nasceu do Espírito é como o vento, né? O vento que sopra, ele pode ouvir, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Aí Nicodemos pergunta: mas como é que isso pode acontecer? E aí Jesus fala para ele: tu és mestre em Israel e não sabe essas coisas? Ele era um dos chefes, né, dos judeus. Então ele ensinava a lei de Moisés. Jesus está falando: poxa, vocês já leram tanto o Antigo Testamento, leram, releram, explicaram, ensinaram, aprenderam e não entenderam nada. Quer dizer, então não adianta, às vezes a gente pode até ler muita palavra, mas se não tiver o Espírito Santo de Deus, o magistério da igreja que nos ajuda a compreender a palavra, para que nós compreendamos de forma plena, não adianta nada. Eu vou só ficar lendo e vou começar a entender do jeito que eu quero entender. E aí o Senhor falou: não é assim. Olha o que o Senhor vai dizer: em verdade te digo, nós falamos daquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que temos visto, mas vós não aceitais o nosso testemunho. Embora Jesus use aqui no plural, ele está falando dele. Ele viu, ele sabe, ele está falando daquilo que ele sabe. Nós falamos daquilo que sabemos, porque ele esteve com o Pai. E damos testemunho daquilo que temos visto. Então, aqui é claro que o Senhor fala dele em primeiro lugar, mas também ali já colocando a igreja, os apóstolos, para dizer: o que eles estão falando é o que eles viveram e que eles ouviram. Eu ouvi do Pai e transmiti a eles. Então, nós damos esse testemunho desta unidade, eu com o Pai e eles comigo. Mas o que acontece? Nós falamos daquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que temos visto, mas vós não aceitais o nosso testemunho. Então, ou seja, nem Jesus nem os seus apóstolos são acolhidos quando falam das coisas que o Senhor viu. E aí o Senhor faz uma pergunta interessante para eles: se não acreditais quando vos falo das coisas da terra, como acreditareis se vos falar das coisas do céu? O que Jesus está falando para ele? Se as coisas da terra, ou seja, a mensagem que Jesus está trazendo, que ele ouviu do Pai, se eles não acolhem as coisas da terra, ou seja, aquilo que Jesus estando ali na terra, anunciando, depois da encarnação, pregando, mostrando por A mais B que ele é o enviado do Pai, que ele é o Filho de Deus, por toda a pregação da palavra, por todas as ações milagrosas de Jesus. Se eles não aceitam isso, quando Jesus falar das coisas do céu, ou seja, da sua origem divina, quando ele falar que é Deus abertamente, eles não vão acolher, como de fato não acolheram. Basta você ler todo o Evangelho de João e os evangelistas, vocês vão ver que Jesus é realmente acusado de se autoproclamar Filho de Deus. E aí ele continua: e ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Ele, né? Nenhum homem foi até o céu. Ele falou: o único que veio do céu sou eu. Então eu falo daquilo que eu vi, daquilo que eu vivi, daquilo que eu experimentei, porque ninguém subiu ao céu, mas eu vim do céu para cá para trazer aquilo que está no coração do Pai. E aí ele vai falar agora da salvação, ele vai fazer uma referência a um livro do Antigo Testamento. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos que nele crerem tenham a vida eterna. Que você entendeu levantado? Levantado na cruz. E aqui que Jesus está se referindo aqui: Moisés levantou a serpente no deserto. Isso está lá no livro de Números, versículo 21. O povo saiu ali do Egito, andando pelo deserto, começaram a reclamar, murmurar, e serpentes começaram a picar esse povo, e o povo começou a morrer.
E aí eles vão até Moisés e falam: olha, nós pecamos contra o Senhor, Moisés, por favor, intercede por nós, que nós estamos morrendo por causa da nossa murmuração, estamos sendo picados pelas serpentes. E aí então Moisés vai até o Senhor e o Senhor diz para ele: faça uma serpente de bronze e coloque numa haste, quem for picado olhe para essa serpente e será curado. Só um detalhe, é uma imagem, né? Mas tudo bem, é só para dizer, o Senhor mandou fazer uma imagem. Contraditório isso, né? Não é contraditório, porque a imagem não tem poder para fazer absolutamente nada, como na igreja. A imagem é só um sinal. Aqui é a mesma coisa. Ao olhar para essa imagem, eles lembravam do pecado, do murmúrio do pecado deles. Eles tinham sido picados pela serpente, se arrependiam, pediam perdão e aí sim eram curados. Então a serpente era para ser um sinal de que quando eles fossem picados, é o que a imagem é para nós, é um sinal. Um sinal de que um santo, Nossa Senhora, foram sim, é possível sim um homem e uma mulher fazer a vontade de Deus totalmente. Totalmente. Então, os santos muitas vezes até é como se o santo dissesse: olha para o céu, olha para o céu, olha para o Senhor, não olha para o nosso humano. É possível, sim, chegar à santidade buscando sempre em Deus. Então, a imagem lá no Antigo Testamento, em Números 21, é exatamente isso, para lembrar do pecado. E eles se arrependiam e o pecado deles se arrependiam, o pecado era perdoado e o veneno da serpente não tinha mais poder sobre eles. E Jesus fala: do mesmo modo que Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos que nele crerem tenham a vida eterna. Então a serpente lá salvou do veneno das cobras que estavam picando o povo. E aqui o Filho levantado na cruz nos salva do pecado e da morte, nos dá a vida eterna. Por isso que o Senhor faz essa comparação. Não é mais aquela serpente lá que vos lembra do pecado e vos leva ao arrependimento e por isso ao perdão e à cura. Agora é o Filho que é levantado no lenho da cruz para quitar a nossa dívida e nos abrir as portas do céu, nos abrir o caminho para a vida eterna. E mais uma vez, Senhor, nós oramos pedindo ainda nesse tempo pascal que vamos celebrar durante 50 dias, nós pedimos a graça do Espírito Santo de Deus, que o Espírito Santo nos conduza sempre, que o Espírito Santo nos impulsione a uma vida de fé, que o Espírito Santo nos impulsione a sermos homens e mulheres que verdadeiramente têm a ousadia em Deus, a ousadia no Espírito Santo de Deus, que deixe-se realmente como aqui hoje o Evangelho nos diz, que seja como o vento que sopra onde quer, e tu podes ouvir o ruído, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito Santo, que nós nos deixemos ser conduzidos inteiramente pelo sopro do Espírito Santo de Deus, para que assim possamos em nossa vida fazer e cumprir a vontade do Senhor. Mãe querida, mais uma vez pedimos a tua intercessão, roga pela paz mundial e pelo fim desta pandemia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E que desça sobre você, meu irmão e minha irmã, pela intercessão da Virgem Santíssima, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.